Muita gente diz que quer mais dinheiro, que quer uma vida melhor, que quer mais oportunidade na vida, mas não percebe que continua fazendo as mesmas coisas que impedem ela de prosperar, de manifestar a realidade que ela quer. Continua pensando da mesma forma, mantendo os mesmos padrões. E eu percebi que para manifestar uma nova realidade, esse processo de manifestação não tem nada a ver com você pensar positivo sempre ou ficar repetindo frases e palavras repetitivas. Na verdade, o segredo da manifestação tem a ver com os hábitos, você parar com os hábitos que travam a sua vida, que travam a sua manifestação. Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre os hábitos que eu consegui identificar em mim e que também consegui enxergar em outras pessoas, que acaba travando a vida delas. São hábitos que chegam de uma maneira silenciosa, são hábitos silenciosos que você nem percebe, mas eles estão travando consequentemente e diariamente a sua manifestação. Então, se você está em um processo de manifestação, de mudança de realidade, de salto quântico, fique comigo nesse vídeo que ele vai te ajudar. O primeiro hábito que eu consegui identificar é que as pessoas vivem no medo da pobreza, vivem com medo da escassez. Isso acaba virando um hábito sem a pessoa perceber. Quando você está em um processo de manifestação, almejando se tornar uma pessoa melhor, e você vive com medo da pobreza, você vive com medo de o dinheiro sempre faltar, de nunca ter o que comer, ou quando você fica simplesmente se culpando quando sobrou aquele dinheirinho, você pagou todas as suas contas, sobrou um dinheirinho e você quer comer alguma coisa diferente, você quer pedir alguma pizza, você quer pedir algum lanche, você quer se dar um presente. Você compra esse presente, você compra esse lanche, mas você se sente culpado, logo em seguida você se sente culpado. E é aí que muita gente erra sem perceber, porque você está vibrando na escassez, você está na frequência, você está alimentando esse padrão de pobreza e de escassez na sua vida. Eu percebi esse comportamento em mim, eu percebi esse hábito em mim e comecei a mudar a minha forma de pensar. Comecei a mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha mentalidade em relação a isso. Se eu quero alcançar uma vida de riqueza, eu preciso começar a mudar de agora os meus padrões mentais, os meus hábitos enraizados. Não tem como você acessar uma nova realidade se você continuar praticando os mesmos hábitos, se você continuar alimentando esses mesmos hábitos que está travando e destruindo a sua vida de alguma forma. E esse hábito é o hábito da pobreza, de sempre ficar contando moeda, sempre ficar com medo de faltar dinheiro. Você precisa confiar que o dinheiro chega até você de forma fácil, de forma inesperada, e de fontes diferentes. O segundo hábito que eu consegui identificar é o hábito de sempre querer a aprovação dos outros, ou seja, é o hábito da crítica. Você tem medo de fazer alguma coisa que você gosta, você tem medo de iniciar um novo projeto, ou até você tem medo de criar um canal no YouTube, você tem medo de expressar a sua verdade, você tem medo de expressar a sua vontade, o que você sente dentro de você, e você fica adiando cada vez mais isso porque você fica com medo do que as pessoas vão pensar de você, você fica alimentando cada vez mais essa energia da crítica. Esse é o segundo padrão mental muito perigoso que muitas pessoas fazem na própria vida sem perceber, que vive com medo do que os outros vão achar dela, vive com medo do que os outros podem pensar sobre ela ou comentar sobre ela. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba ainda. Nessa vida você sempre vai ser criticado. Todos nós vamos ser criticados. A vida é um grande ponto de vista. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Assim como você também já criticou alguém.
E assim como você vai continuar criticando outras pessoas. Pode ser uma crítica leve ou pode ser uma crítica pesada. E isso vai voltar contra você também. As pessoas vão criticar você. Mas você travar a sua vida, parar a sua vida com medo da crítica do outro, não vai te ajudar nesse processo de manifestação. O terceiro hábito que eu consegui identificar esse padrão mental nas pessoas é o medo de ficar sempre imaginando o pior. Viver com uma vida de preocupação, de medo, de angústia e de tristeza, sempre imaginando que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Pode ser em relação a perder o emprego, pode ser em relação a ficar doente, pode ser em relação a não conquistar as coisas que você quer. Se você é uma pessoa que você sonha muito grande, que você sonha muito alto, quer abrir um negócio para você, quer abrir um estabelecimento, quer abrir um comércio, quer abrir um canal no YouTube, e você simplesmente fica alimentando esse medo de que as coisas podem dar errado. E se eu iniciar esse projeto, vai dar errado. Se eu iniciar a carreira que eu quero, vai dar errado. Se eu iniciar um relacionamento, vai dar errado. Se eu iniciar esse curso, essa faculdade, para eu adquirir mais conhecimento, vai dar errado. Se eu entrar nesse novo emprego, vai dar errado. Percebe que são padrões de pensamentos que você vem alimentando através do medo? Um outro padrão também é o medo de viver para agradar as outras pessoas. Medo de perder alguma coisa, medo de perder um amor, medo de perder um emprego. Por exemplo, você pode estar em um emprego que você não gosta, mas você tem medo de sair dele, porque você precisa agradar o seu chefe, porque você precisa agradar os seus colegas de trabalho, o que eles vão pensar de mim. Então você vive querendo sempre agradar os outros, você vive sempre colocando uma máscara que não é sua. Então você precisa aprender a retirar essa máscara e realmente viver uma vida que você quer. Em verdade, você precisa viver a sua verdade. Quando você vive com medo de perder alguém, de perder alguma amizade, de perder algum amor, às vezes você está vivendo um relacionamento muito abusivo, super abusivo, um relacionamento doentio, um relacionamento que te prende, um relacionamento na qual vive de jogos emocionais, e você simplesmente quer cada vez mais agradar essa pessoa e esquece de você. Você esquece que você é o autor da sua vida, que você é o ponto inicial, que você é o objetivo. Então, esse é mais um padrão, mais um hábito super negativo que eu consegui identificar nas pessoas e, consequentemente, em mim mesmo. Agora, esse hábito aqui que eu consegui identificar nas pessoas é o medo da velhice, é o hábito de você sempre ficar pensando que o tempo está passando muito rápido, que você não tem mais tempo para fazer as coisas que você quer. Quantos de nós sempre adiou um projeto, um sonho, uma meta, uma vontade de iniciar alguma coisa, com esse pensamento que eu já estou velho demais, já está tarde demais, já está tarde demais para eu iniciar um curso que vai me ajudar, que vai aprimorar os meus conhecimentos, já é tarde demais para eu abrir um canal no YouTube e expressar as minhas ideias, colocar para fora tudo o que eu penso na minha cabeça, na minha caixinha de pensamentos. Esse é um hábito muito perigoso, na qual as pessoas não vêm percebendo. O tempo vai passar de qualquer forma. A cada milésimo de segundo, o tempo está passando, mas nunca é tarde demais. As pessoas têm medo de envelhecer. Esse que é o grande problema. A pessoa quer mudar de vida, a pessoa quer mudar de realidade, mas fica alimentando esse padrão negativo na mente dela. Que o tempo está passando muito rápido, e realmente pode estar passando muito rápido. Para algumas pessoas pode estar passando um pouco mais devagar. É que nem eu falei para você nesse vídeo. Cada pessoa tem um ponto de vista. A vida é um grande ponto de vista, né? Então, nunca é tarde demais para você
começar aquilo que você quer. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, comece aquele projeto, dê início naquele projeto que você quer, dê início naquela ideia que você quer. Não importa se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60 anos, você está vivo, começa o que você tem vontade de fazer. Nunca é tarde para você começar o que o seu coração almeja, o que a sua alma almeja de fazer. E o último padrão mental, que eu acredito que seja o pior de todos, depois do da pobreza, é o medo da morte. Você simplesmente precisa aceitar que tudo na vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Se a gente nasceu aqui nesse planeta Terra, crescemos, evoluímos, aprendemos, erramos, envelhecemos e vai chegar o momento da nossa morte. Alguns simplesmente vão embora antes de atingir a terceira idade, algumas pessoas já partem mais novo, outras vivem muito mais. Então alimentar essa energia do medo da morte vai atrasar cada vez mais o seu processo de manifestação. Então esse vídeo é basicamente para explicar esses hábitos perigosos e autodestrutivos que a grande maioria da sociedade continua repetindo, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem perceber. Você está atrasando a sua mudança de realidade. Talvez hoje você poderia estar vivendo a vida dos seus sonhos, mas você está aqui nesse ponto, nesse exato momento, vivendo a vida que você está vivendo, justamente por causa dos hábitos que você vem alimentando desde a sua infância. Desde a nossa infância somos condicionados a viver dessa forma. O sistema é moldado para nos programar a viver dessa forma. Então que a gente possa viver cada vez mais consciente da nossa vida, que a gente possa cada vez mais assumir o nosso poder de criador aqui nesse mundo, aqui na matéria.